Qual o estado da humanidade que justifique que ela deva confessar a Jesus, aceitar a Jesus e servir a Jesus como Senhor? Vamos ver a grande lacuna, a grande fratura, uma pregação sobre a depravação humana, exatamente, e a necessidade de redenção. Aqui a gente vai ver em que estado está a humanidade, porque as pessoas precisam aceitar a Jesus, porque elas devem confessar a Jesus. Qual o seu estado moral que justifique isso? O problema que todos sentimos, mas ninguém quer nomear ou mencionar. Há uma fratura no universo e todos nós sabemos que sim. Eu não estou falando de teorias científicas ou de crises políticas. Estou falando de algo que você sente quando acorda às 3 da manhã e não consegue mais dormir. Algo que você percebe quando explode com quem ama, mesmo prometendo que não faria isso de novo. Algo que reconhece quando vê as manchetes de notícia e pensa o seguinte: como chegamos a esse ponto? Como chegamos a isso? O grande autor apologeta cristã do século XIX, C.S. Lewis, em seu clássico Mero Cristianismo, descreve essa sensação com precisão cirúrgica. Ele diz o seguinte, o argumento dele é o seguinte: meu argumento contra o Deus existencial era que o universo parecia tão cruel e injusto, mas como eu obtivera essa ideia de justo e injusto? O homem ele não chama uma linha torta de torta, a menos que esse homem ele tenha alguma ideia de uma linha completamente e perfeitamente reta. Aqui está o mistério. Todos nós temos uma sensação inata de como as coisas deveriam ser, combinada com a incapacidade devastadora de fazê-la assim. Isso não é apenas tristeza existencial, isto é evidência teológica. Eu quero mencionar para você aqui alguns pontos. Primeiro dele, o diagnóstico da doença. Total depravação, como está em Gênesis capítulo 6, do versículo 5, e Romanos 3, do versículo 10 ao 18. Abra sua Bíblia em Romanos 3, versículo 10 ao 12, na tradução da Bíblia A Mensagem. Olha o que é que diz: não existe ninguém que seja sábio o suficiente para saber tudo, ninguém que seja bom o suficiente para fazer tudo certo, ninguém que seja religioso o suficiente para chegar a Deus. Todos desviaram-se do caminho, todos se perderam. Não há quem faça o bem, não existe nenhum sequer. Aqui o apóstolo Paulo está mencionando as pessoas no seu estado de depravação moral, desligado de Deus. Jonathan Edwards, um grande estudioso de 1741, em seu sermão seminal, Os Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ele diz: não poupava palavras ao descrever a condição humana. Ele não poupava. Ele dizia o seguinte: o coração natural do homem é tão cheio de ímpios princípios, desejos e hábitos que é incapaz de qualquer coisa boa. A mente do homem natural é tão alienada de Deus que é inimiga do próprio Deus. Jonathan Edwards não estava sendo cruel, ele estava sendo médico. Você não cura um câncer chamando de resfriado. A Bíblia não descreve o ser humano como com um pouco machucado ou precisando de melhorias. Ela usa a linguagem de morte espiritual. Lá em Efésios, do capítulo de número 1, do versículo 1 e 3, na Bíblia a Mensagem, diz assim: vocês estavam mortos. Olha só, vocês estavam mortos, transgredindo e pecando, vivendo na rebeldia. Jeremias capítulo 3, do versículo 9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e está além da cura. Quem pode conhecê-lo? A objeção comum é o seguinte: mas eu conheço pessoas boas. É logo que muitos vão dizer: mas eu conheço pessoas boas. Apesar da Bíblia estar dizendo essas verdades, eu conheço pessoas boas. Alguém pode dizer: eu sou bom, eu sou uma boa pessoa. O Dr. Ravi Zacarias frequentemente enfrentava essa objeção. Ele é um grande apologeta cristão. Sua resposta era penetrante. Olha só, a questão não é se alguém é melhor que outro. A questão é se alguém é bom o suficiente
para um Deus santo. Não é com o próximo problema, é com Deus. Se eu disser que sou um pouco melhor que um assassino em série, isso não me torna apto para o céu. O padrão não é relativo, é absoluto. O grande e saudoso Dr. Norman Geisler, em Eu Tenho Minhas Dúvidas, ele acrescenta: a depravação total não significa que todo ser humano é tão mau quanto poderia ser, mas que todo ser humano é tão mau que não pode buscar a Deus sem a graça divina. Esse é o problema. Muitas pessoas, elas se auto-justificam boas, independente de uma reconciliação com Deus através da graça. E esse é o pior problema, é o principal problema. O segundo ponto, a natureza da rebelião, viver em oposição a Deus. Muitos de nós, inclusive eu, vivi em oposição a Deus. Quem não vive em pecado, nós vivemos em total oposição ao nosso Deus. Aqui precisamos ser brutais e honestos. A depravação não é apenas fazer coisas ruins, é uma orientação existencial contra o nosso Deus e Criador. J.P. Moreland, um grande estudioso, ele explica: o pecado não é primeiramente uma questão de comportamento, mas de posição. Não é só uma questão de comportamento, é a nossa posição. Nós estamos sem Deus no pecado, em pecado, distanciado de Deus. A Bíblia diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus, diz a Bíblia. Então não é só uma questão, primeiramente, de comportamento, mas de posição. É a recusa de render-se ao governo legítimo de Deus sobre nossas vidas. Esse governo, ele é regido com base na santidade. O trono de Deus é santo, Deus é santo, o Espírito de Deus é santo, Jesus é santo. Então nós buscamos viver numa via de regra totalmente contrária do mundo. É o eu no centro do universo em vez do Criador. Então preste bem atenção. Romanos capítulo 8, versículo 7, na Bíblia a mensagem, deixa isso cristalino para nós. Você pode pegar a tua Bíblia e acompanhar. Sim, simplesmente focar sua atenção em Deus é algo que a natureza humana não tem a menor vontade de fazer. De fato, ela não consegue. Uma mente centrada no ego é inimiga de Deus, diz a Bíblia lá em Romanos 8, versículo 7, na tradução a mensagem. 3 manifestações da oposição. Primeiro, intelectual. Nossa mente suprime a verdade. Isso está lá em Romanos. Pega Romanos lá, capítulo 1, do versículo 18 ao 21. Você vai ver que a mente humana rejeita Deus. Ela rejeita a verdade de Deus, ela rejeita a santidade de Deus. Você vai ver que nesse capítulo de Romanos 1, versículo 18 ao 21, a humanidade está numa loucura total. Não é assim que está a natureza humana? Nós vemos ultimamente isso exposto na prática do próprio carnaval. A gente vê como a humanidade quer libertinagem. Segundo, volitiva. 3 manifestações da oposição. Primeiro, intelectual. Nossa mente suprime a verdade. Romanos 1, versículo 18 ao 21. Segundo, volitiva. Nossa vontade escolhe o pecado. Então, olhe só. A nossa vontade, mesmo sabendo conscientemente da existência de um Deus santo, dos princípios da palavra, da verdade, nós fazemos uma escolha totalmente errada. A nossa vontade escolhe o pecado. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, você pode estar vendo isso. Terceiro, efetiva. Nossos afetos amam o que é errado. Está lá em Tiago 4, versículo 1 ao 4. Os nossos afetos amam o que é errado. Isso prova que existe uma deficiência na natureza humana. Existe uma deficiência grave. Existe algo terrível na criação. Então, foi por isso que Jesus veio. E você acha que Jesus veio morrer por uma causa mínima? Ou por um evangelho simplório? Ou por uma graça libertina? Não, Jesus veio porque a humanidade estava perdida. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então é isso aí, não existe outra palavra, não existe outro evangelho. A humanidade se perdeu em seus pecados, por isso Jesus veio salvar. Então, quando você vê muitas pessoas pregando um evangelho que não ataca o pecado, fuja,
porque não é o evangelho verdadeiro. William Lane Craig, em debates filosóficos, é um grande debatedor e defensor da fé cristã, um grande apologeta cristão, um grande doutor em apologia cristã. Frequentemente ele argumenta: se Deus existe e criou propósito para nossas vidas, então viver sem ele não é apenas triste, é absurdo. É como um avião tentando voar, recusando-se a obedecer às leis da aerodinâmica. A destruição é inevitável. Essa é uma realidade. Terceiro ponto: evidências da ruína. Por que o mundo está quebrado? Você não precisa de uma Bíblia para ver a depravação. Você precisa de um jornal ou de um espelho. Josh McDowell, grande estudioso e defensor da fé cristã, grande apologeta, em evidência, ele fala... ele apresenta a evidência histórica e existencial. Ele fala o seguinte: a história humana é um registro de guerras, opressão, injustiça e crueldade. Se o ateísmo é verdadeiro, não há base objetiva para chamar nada de errado, mas todo ser humano sabe intuitivamente que algumas coisas são moralmente monstruosas. De onde vem essa convicção, se não de um Criador moral e santo? Romanos capítulo 1, versículo 24 ao 25, na Bíblia a Mensagem descreve o processo de deterioração. Diz assim a Bíblia: então Deus os deixou fazer o que quisessem. Trocaram a verdade de Deus por uma mentira e adoraram e serviram coisas criadas em vez do Criador. Aqui nós vemos que a humanidade está numa depravação total. Está lá em Romanos capítulo 1, do versículo 24 ao 25. Deus entregou as pessoas ao que elas querem. Por quê? Deus não força ninguém. Deus só pode atrair as pessoas. Ele não pode forçar elas a servirem ele. Então ele tenta atrair as pessoas através do Jesus na cruz. Jesus não disse: quando eu for levantado ao madeiro, atrairei muitos a mim. Então tudo o que nós devemos fazer é nos deixar ser atraído. Por quê? Porque existe a crueldade e o sofrimento do mundo, a qual chamamos de mal, que muitas das vezes nos põe ao pé da cruz. Não que essa fosse a vontade de Deus. Deus quer que nós tomamos uma decisão livre, que nós sejamos atraídos pelo seu amor, pelo seu aspecto amoroso, pela sua demonstração terrível de amor. Pois ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então preste bem atenção, o paradoxo da bondade humana é o seguinte: mas espera, olha só, pessoas fazem coisas boas o tempo todo, mães sacrificam-se por filhos, desconhecidos arriscam vida para salvar outro. Como isso se encaixa então, né? Uma reflexão. Peter Kraft, grande filósofo católico e apologeta cristão, frequentemente citado junto com os apologistas protestantes, oferece a distinção: a bondade humana é real, mas é remanescente, não redentora. É como luzes piscando em um prédio prestes a desabar. A luz existe, mas não salva o edifício. A bondade humana é evidência da imagem de Deus, não é completamente apagada, não evidência de que não precisamos de Deus. Muito pelo contrário, é uma evidência de que existe um poder benéfico e moral maior, a qual transmite luz em nossas trevas e é luz em si próprio. C.S. Lewis, em O Problema do Sofrimento, ele completa esse argumento. Deus dá aos não cristãos e até aos ateus momentos de bondade natural que vem de sua graça comum, mas esses momentos, embora reais, não constituem salvação. O homem pode ser gentil com seu cão e ainda ser um assassino do próximo. Quarto ponto, a solução impossível. Por que não podemos nos redimir? Porque a humanidade não pode fazer algo que salve ela por si próprio, com as suas próprias obras, com as suas próprias mãos. Aqui está a notícia devastadora que precede o evangelho. Você não pode se salvar. É uma notícia triste, mas é real. E você não pode, com as suas boas obras, salvar a tua vida. Isaías 64, versículo 6 da Bíblia a Mensagem diz assim: estamos todos sujos com pecados. Até nossas boas ações são manchadas. Somos folhas secas
levadas pelo vento. Nossas vidas cheias de pecado, desabando como folhas mortas. 3 razões pelas quais a autorredenção é impossível, partindo de Isaías. Primeiro, o problema do padrão. O problema desse padrão. Deus é santo, está em Isaías 6, verso 3. Não é mais ou menos santo. Ele é definitivamente santo, infinitamente santo. Absolutamente santo. Qualquer pecado contra o infinito requer satisfação infinita. Você não pode pagar uma dívida infinita. Segundo, o problema da natureza. Você não pode dar o que não tem. Se estamos mortos espiritualmente, como podemos dar vida para nós mesmos? Efésios 2, versículo 1 fala que estamos mortos. E como podemos produzir vida então? E é como pedir a um cadáver que dance. Impossível. Terceiro ponto, o problema da motivação. Mesmo nossos esforços de ser bom frequentemente são egoísmo, buscando aprovação, status ou paz de consciência. Você não pode usar o ego para curar o ego. Jonathan Edwards novamente descreve o seguinte: não é suficiente que um pecador se arrependa e se esforce para fazer o bem. A justiça divina exige punição pelo pecado cometido. O arrependimento não apaga a dívida. Apenas a graça de Deus em Cristo pode fazê-lo. Somente a graça de Deus. Se você não se render, mesmo fazendo as melhores coisas, mesmo você tendo o maior arrependimento com base no seu conceito e consciência, mas se você não se render a Cristo, para que a justiça de Cristo seja transferida para a tua vida, é em vão o teu arrependimento. Por isso que o arrependimento bíblico, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser genuíno, viu? Ele tem que ser totalmente puro. Quinto ponto, o evangelho, a redenção que vem de fora. De onde vem então o socorro em meio a essa verdade da depravação moral? Vem de Deus. O evangelho começa no evangelho. É essa loucura do evangelho. É esse Jesus crucificado que nos dá esperança. Para alguns foi um escândalo, foi uma pedra de tropeço. Para nós que cremos, é vida eterna, é redenção, é salvação, é perdão, é vida transformada. Olha só. E agora, a boa notícia que faz todo o diagnóstico valer a pena. Romanos 5, versículo 6 a 8, na Bíblia, a mensagem, diz o seguinte: Cristo chegou bem na hora, glória a Deus, e de fato foi na hora. Ele sempre aparece na hora certa. Quando ainda éramos tão desamparados que não podíamos ajudar a nós mesmos, provou seu amor por nós neste, que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ou seja, Jesus tem um plano para nós da forma que a gente está no mundo, pecaminoso, cheio de erro, cheio de falha, desligado de Deus, ligado no mundo, na natureza humana corrompida, no sistema mundano, carnal, diabólico, porque a Bíblia diz, o mundo, Jesus falou, o mundo está no maligno. Se nós estamos desligados de Deus, estamos ligados no mundo, no sistema do mundo, então automaticamente estamos ligados no sistema diabólico de pecado mundano criado por Satanás. O que aconteceu na cruz? Vamos ver? William Lane Craig explica a substituição penal. Em Cristo, ele fala, Deus mesmo assume a punição que nós merecemos. Isso satisfaz tanto sua justiça, o pecado é punido, quanto seu amor. Ele mesmo sofre a punição. Nenhuma outra religião oferece tal solução tão precisa, cirúrgica quanto o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, onde o próprio Deus paga o preço. 2 Coríntios 5, versículo 21, na Bíblia, a mensagem diz assim: Deus colocou sobre ele o pecado de todos nós. Ele trocou de lugar conosco. Ele tomou nossos pecados e deu-nos a santidade dele. A resposta exigida é a seguinte: Evangelho de João 3, verso 16 ao 18 na Bíblia. A mensagem diz assim: olha só, é quanto Deus amou o mundo. Ele deu o seu filho, seu único filho. Esta é a razão, para que ninguém precise ser destruído. Por crer nele, qualquer um pode ter uma vida plena e duradoura. Deus não foi ao mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo através dele. De quem? De Jesus Cristo.
O doutor apologeta Ravi Zacarias costumava dizer o seguinte: o evangelho não é que você faça o seu melhor a Deus. É Deus. Deus faz o resto. Então preste bem atenção, o evangelho não é que você faça o seu melhor e Deus faça o resto. O evangelho é que você não pode fazer absolutamente nada por si mesmo. E Cristo fez tudo. Na cruz ele disse: está consumado, está pronto. A única pergunta é: você receberá isso como um dom ou continuará egoísta, querendo receber o status? Toda honra e toda glória é dele. Você não pode fazer nada por si mesmo, a não ser se render e daí ter uma vida dirigida pelo Espírito. E tudo o fruto beneficente, todo o fruto justo, digno que você produzir é para a glória dele. Então eu quero trazer um convite para você. Quero trazer um convite e concluir. Você está aqui hoje e talvez pela primeira vez está me ouvindo, está vendo a verdade com clareza. Não estamos um pouco perdidos, estamos mortos, a Bíblia diz. Não somos basicamente bons, somos fundamentalmente rebeldes. Não precisamos de melhorias, precisamos de ressurreição. C.S. Lewis, no final do Mero Cristianismo, escreve: o cristianismo diz que qualquer coisa que você disser ou faça que não seja eu me rendo a Deus, será no final dizer eu quero ser Deus. E isso é guerra que começou no céu e continua até os dias de hoje no coração de muitos. A depravação humana não é uma sentença de desespero, é o diagnóstico que torna a cura possível. Você não pode buscar um médico até admitir que está completamente doente. Hoje Deus oferece o que você não pode ganhar: perdão total, justiça imputada e vida eterna. Não porque você mereça, mas porque Cristo pagou o preço. Romanos 10, versículo 9 e 13 na Bíblia, a mensagem diz o seguinte: se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, e este crer não é só uma condição da realidade de um Deus, mas sim uma redenção, mas sim assumir um compromisso, você será salvo. A salvação é tão perto quanto a própria boca e o próprio coração, diz o texto. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A pergunta não é se você é bom o suficiente. A pergunta é a seguinte: você reconhece que não é e aceita o que Cristo fez por você? Então, se você acredita que sim, você está no caminho certo. Quero orar pela tua vida. Quero fazer uma oração por você. Não deixe que ninguém faça você perder a bênção. Não deixe ninguém fazer você perder o que Deus tem para a tua vida. Ele te ama e eu quero orar por você. Você quer aceitar a Jesus? Quer vir para Jesus? É desviada? Tem desejo de servir a Deus? Nunca serviu? Então dobre o joelho, eu quero orar por você. Senhor, eu não sei onde está este pecador miserável que assim esteve como eu, Senhor, podre em pecado, atolado no pecado e não sabia sair. Mas tu, Senhor, me redimiu. Não só a mim, a muitos na face da terra. E faz mais de 2000 anos que o Senhor vem fazendo isso. Toma a vida desta pessoa, transforma a vida dela, escreve o nome dela no livro da vida. Dá o teu perdão para ela, dá um abraço de perdão, dá uma vida nova, transformada. Que esta pessoa que ficou até aqui, Senhor, que ela receba uma dádiva, uma bênção do Senhor. Que ela seja, Senhor, meu Pai, completamente abençoada e receba o dom da graça do Senhor. A graça que salva, que liberta, que transforma, que batiza com o Espírito Santo, que perdoa. Toma esta vida em tuas mãos, aonde quer que ela esteja vendo esse vídeo. Que a vida dela a partir de aqui seja uma vida liberta e transformada e redimida. Que ela siga para a tua casa, lendo a Bíblia, orando, louvando, engrandecendo, adorando ao Senhor na beleza da tua santidade. Amém. Fica com Deus, Deus te abençoe. Compartilha, comenta, segue a gente e até a próxima.